Vamos hoje imaginar que estamos há 2000 anos atrás em Genezaré. Jesus desceu do barco, está curando várias pessoas e logo se aproximam dele os fariseus e mestres da lei. E buscando uma oportunidade para condenar Jesus, pois ele já havia curado uma pessoa no sábado, o que ia contra a tradição dos judeus, eles observam então os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E nós estamos vendo tudo isso junto. E logo eles dizem a Jesus, Marcos capítulo 7, o tema de hoje é Jesus é maior que a tradição humana. Então, lá em Marcos capítulo 7, eles dizem o seguinte para Jesus a partir do verso 5. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E aí Jesus prossegue. Então imagine que nós estejamos sendo exortados por Cristo em razão de uma atitude equivocada que temos tomado. Que honra ser exortado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que honra. Mas muitos não veem assim. E os antigos, os fariseus, eles tinham uma grande dificuldade em razão da tradição que eles foram criando ao longo do tempo. A tradição da religião era tão forte que ela cercava a lei. Na realidade, a tradição ela se tornou mais forte do que os mandamentos de Deus. E eles deturpavam isso para benefício próprio. Então a questão aqui de lavar as mãos ou não é uma questão de higiene, mas é uma questão de mostrar que eles eram mais puros do que os gentios. Então, Jesus vem, ele faz essa exortação para os mestres da lei e para os fariseus, e logo depois ele vai para confirmar essa exortação de que a verdadeira adoração, ela não vem dos lábios, mas ela vem do coração. O que é que Jesus faz? Ele responde a um pedido da mulher sirofenícia, que era uma pessoa não pertencente ao povo judeu, e também cura um surdo e gago, que na realidade era da cidade de Decápolis, formada por gentios. E quando Jesus faz isso, ele está mostrando ao povo hebreu, que na época se considerava o único povo portador da palavra e que cumpria toda a tradição e tudo mais, e acabava esse povo discriminando os outros povos, né? E por isso eles fazem essa situação de
querer mostrar que eles se lavavam antes de comer, que eles eram puros e os outros eram impuros. E aqui nós temos algo muito especial que nós vamos perceber mais uma vez, como eu venho falando com vocês há bastante tempo, né? Tudo na palavra de Deus é na realidade uma essência espiritual. Vejam que no verso 15 de Marcos 7 é bom acompanhar, porque Mateus, lá no capítulo 13, diz que aquele que não compreende a palavra de Deus, o maligno logo vem e toma a semente. Nós precisamos compreender a palavra de Deus e acompanhar com a Bíblia, sem preguiça e sem se incomodar com o tempo. Precisamos aprender. Jesus diz, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Então, Jesus está dizendo que nada há fora do homem que, se entrar, pode contaminar, porque isso vai ser expelido. Mas se eu comer uma carne estragada, que é uma matéria, isso vai me contaminar, vai me fazer mal. Então o que Jesus está dizendo aqui é de uma contaminação essencialmente espiritual. Por quê que ele está dizendo isso? Porque os judeus, eles tinham trocado a comunhão espiritual por meio do Espírito de Deus pela tradição. E Jesus vem, faz uma exortação, como ele cotidianamente, enquanto esteve aqui, fazia. Ele faz uma exortação, utiliza uma situação material que os discípulos comeram com as mãos, mostra a realidade espiritual com essa exortação, ou seja, a verdadeira adoração vem do coração, e depois ele ainda vai fazer mais 2 atos materiais, que é curar 2 pessoas que não pertencem ao povo judeu. Por quê? Porque os próprios discípulos não tinham entendido o que ele tinha falado. Então, dentro desse contexto, nós precisamos ir para a prática de hoje. O quanto nós, enquanto igreja brasileira, estamos fazendo a mesma coisa, né? Aqueles jargões evangélicos. Eu não sou o dono do mundo, mas meu pai é. E aí fica usando justificativas com bordões e jargões que, além de soarem ridículo e afastarem as pessoas do evangelho, né, não passam de mentiras. Então, Jesus foi para exortar o próprio povo a qual ele foi originariamente enviado, e eles não receberam. Será que nós hoje, como conhecedores da palavra de Deus, estamos com humildade necessária para recebermos exortações do próprio Senhor Jesus Cristo? Pense nisso. Jesus é maior que a tradição humana, e que a minha tradição humana, que a sua tradição humana, porque essas tradições humanas nos levam para um campo religioso perigosíssimo que nos afasta de Deus e que levam os outros a se afastarem de Deus também. Um grande abraço, Deus os abençoe, tchau.